Se todos os encarnados tivessem ciência da força que trazem em si mesmo e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Então o convite é esse, é mergulhar dentro de nós mesmos e acessar esse Cristo em nós. E começarmos a agir, é sair da palavra e começar na ação, mas na ação com amor. Obrigado. Essa lição é do Evangelho segundo o Espiritismo e me tocou profundamente. Foi quando Kardec começou sutilmente a mudar de reencarnados para encarnados. Se todos os encarnados. E no Livro dos Espíritos, na 3ª edição, para quem não conhece, o Livro dos Espíritos tem 3 edições. Uma com 276 questões, que eu a tenho. Outra com 501, que alguém estava jogando no lixo. Eu peguei já do cestinho do lixo. Eu a tenho. E a 3ª edição com 1019 questões. Às vezes aparece com 1018, dependendo da tradução. E na questão 605A da 3ª edição, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. A Miriam vai ler só um trechinho aqui para fazer juntamente com o que Ramon leu. Ramon? Até o fim aqui. Segundo Joana de Ângeles, a física quântica já desmistificou a matéria, avançando gloriosamente para a energia, alcançando as tecelagens sutis do espírito, constituído das indizíveis e indivisíveis mônadas primevas, a matéria-prima do cosmo, que é o princípio inteligente do universo, quase logrando identificar o mundo causal de onde tudo procede, o néctar intrínseco ao psiquismo divino ou as imanências septermas do verbo criador, o oceano insondável do amor. Para tanto, a mesma autora dos adverte com veemência, valendo-se do discernimento e da sabedoria, que lhes são característicos. Procrastinar, o fenômeno da conscientização, tem limite. Via de regra, o progresso evolucional multiforme nos múltiplos reinos e nos imensuráveis sub-reinos não depende diretamente do homem, embora este, quando consciente de seus poderes e de suas jazidas inatas, possa contribuir sobremaneira para seu adiantamento intérmino e equânime, pois, na sua complexidade, no sentido mais profundo do termo, a energia, a mônada indizível, o espírito, a matéria-prima do cosmos, o princípio inteligente do universo, que é vida, em perpétua profusão e dinamismo, constitui-se do psiquismo divino, o hausto do Criador e subsequente transubstâncias no éter cósmico, a força cáustica ou a matéria primária da qual se originam todas as coisas. E hoje ou mais tarde, posto que nada para, tudo é movimento incessante e irreprimível, liberta-se ou libertar-se-á das injunções grosseiras que eliminam momentaneamente o uso inadequado desse substrato emorredouro e inefável, dessa essência primordial, inesgotável e inestancável, isto é, o talento enterrado ou recursos mal baratados se esvaem,
sutilizando-se em ondas de amor que se espraiaram no oceano de amor de Deus. Quem não promove, devolve o tesouro, mudará de mãos sem o consentimento prévio, pois priorizar-se-ão a qualificação e a capacitação incontestes, a iluminação e o enriquecimento indeléveis dos fiéis e destemidos servidores. Todos estão bem? Sim. É simples de ler o livro de carreirinha, como ela se esforçou. Várias frases. Por isso que tem que ter atenção. Antes da atenção, intenção. E depois da atenção, intensidade. Que é o mesmo no Evangelho de Marcos, 13:33. Olhai, vigiai e orai. Somente o Emmanuel, com seus olhos de ver, encontrou essa pérola, e Alexandre Marques encontrou a pérola em Emmanuel e nos passou. Nos demais, vocês só percebem orai e vigiai. Então, olhai, escolha o que você quer para compor a sua vida. Escolheu? Agora vigie, para que ninguém interfira no seu propósito de vida nobre. E depois, ore para promover, para transformar o que escolheu, posto que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E eu sou um bom pastor. Eu reconheço as minhas ovelhas. E as que já são minhas, que foram escolhidas, integradas e promovidas, reconhecem a mim. Mas existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Está ali no lanchinho, está no ar que respiramos, está em todas as possibilidades, esperando o convite ao festim. E é necessário que eu as traga, mas que elas se comportem como um só rebanho e um só pastor. Quando falamos desse olhar, temos olhos de ver? Estamos trazendo para o nosso universo algo para ser escravizados pelo mesmismo perturbador ou algo para promover o que foi longamente paralisado? Observe isso em toda a vida de vocês. Eu estou comendo para manter uma estrutura viciosa em mim, onde essa estrutura, quer seja instintiva, do universo das sensações, emoções ou sentimentos, vão querer ser servida por essa estrutura. Ou eu estou trazendo, como a jovem que sangrava, virtudes para acordar o potencial adormecido. É simples isto. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Ou no princípio para Ibn Sachs, em bases científicas do Espiritismo, contemporâneo de Allan Kardec, era a mônada primitiva, que é Deus. E nele fulgura mônadas menores, das quais mundos e seres, corpos e almas são feitos de mônadas. Deus só criou um elemento, que é a fração dele próprio. Kardec começa com os 3 elementos: Deus, Espírito, Matéria, e termina na obra A Gênese. O brasão do universo é unidade, variedade. Só que a variedade está dentro da unidade. Ele começa no Livro dos Espíritos, na 3ª edição, na questão 14, que Deus é o autor, mas não é a obra.
e termina dizendo que ele é o autor e a obra também. Ele é a causa e o efeito também. Começa dizendo na questão 13 da obra citada que Deus é imutável, imaterial. Se nós somos expressões de Deus, somos mutáveis e material, porque o Espírito é matéria também, e a matéria é um dos estágios do Espírito. Se tudo que existe, existe em Deus, se fora dele nada existe, traçando um paralelo bem simples com Kardec. A Gênese, item 27 do capítulo 2. O homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o Espírito, já constituído, já individualizado. O princípio dirigido desse Espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. E entra Joana de Ângeles. Não tem como dissociar o corpo do Espírito, a criação do Criador. Porque o corpo é o efeito e o Espírito é a causa. E quando falamos ontem, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o Espírito. Assim como Paulo evoluiu até se confundir com o Cristo. Já não sou mais eu quem vive. Sigam-me, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Buda não deixou nenhuma partícula do seu corpo físico aqui. Transformou tudo em consciência, que é o sinônimo de luz. Quando Pietro Baldi narra, e assim como Miramês e Ramatiz, o Espírito nas suas primeiras expressões, Joana de Ângeles também, ele compõe Pastorino, foi com Pastorino que eu falei eureka. Eu precisei comprar o livro Sugestões Oportunas, dar para um jovem sem ideias preconcebidas, o Fernando, amigo íntimo de Divaldo, de proezas passadas e quem sabe as etapas futuras. E ele veio me questionar: Sebastião, o que é isso aqui? O que esse moço está querendo dizer? Aqui está falando que o amor é a reunificação das mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas. Aí você volta à fita, Joana de Ângeles. Antes do amor não existia a criação. Mas João Evangelista afirmou: Deus é amor. E Joana segue: o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Quem é que nasce do psiquismo divino como prolongamento? O Espírito. Em sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. Você não acha mais nada em toda a obra para te mostrar a resposta do resto. Viana de Carvalho, em Atualidades do Pensamento Espírita, o psiquismo divino existe antes da mônada. Então é de onde ela saiu. Leon Denis, existe antes do éter cósmico um fluido sutil do qual nasce o Espírito. E ele, o Espírito, a matéria-prima do cosmos, para Arthur Stelling Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, citado por Joana de Ângeles na obra Em Busca da Verdade, é a matéria-prima do cosmos, mas é também a matéria-prima da mente. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, reafirma: a mesma energia, o mesmo átomo primordial que os espíritos, como engenheiros siderais, usam na confecção do macro, nós usamos na confecção dos nossos veículos de expressão. Em que mecanismo se baseia o passe? A arte de curar. Capítulo 17 da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz.
Na vossa ciência de hoje, já não temos mais no átomo um tijolo indivisível da matéria. Isso em 1954. Antes dele existem as partículas atômicas, prótons, nêutrons, elétrons. Antes, as subatômicas, as cordas, ou a teoria das supercordas, as ondas que se transformam em partículas. Antes, a vida mental determinante. E depois narra, a mente estuda, ela determina, ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre composta por seres inferiores incontáveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. Esses seres estão longe de ser o quantum de energia, que é a menor partícula da física quântica. Porque é ele que vai formar o prana em nós. E esta energia veio do fluido cósmico, desse oceano, deste biocampo que estão estudando. Só que esse fluido cósmico teve a sua origem no éter cósmico, segundo Leon Denis, o Akasha, a memória cósmica, onde a lei, a vida com V maiúsculo, tem a sua origem. Posto que a vida, na sua nascente, é o psiquismo divino, que veio do hálito divino, que é uma expressão do verbo na luz incriada. Ficou fácil? Então vamos lá. Agora vamos trocar em miúdos. Então veja, vamos só começar lembrando algumas coisinhas. Joana de Ângeles, a mesma lei que rege o micro, rege o macro. Isso não tem novidade nenhuma. O 3 vezes sábio Hermes Trismegistus já afirmara. O sábio da antiguidade, que Kardec cita, o Santo Agostinho cita, mas não fala quem. Sócrates leu lá no Santuário de Delfos, uma de suas frases, conhece-te a ti mesmo. E essa frase é de Hermes. E ao mesmo tempo, somos um universo em miniatura. Leon Denis. Somos a soma de todos os seres que nos antecedem. O universo inteiro está dentro de nós. E nós existimos no universo inteiro, como falamos. E aí ficamos observando, a partir dessas premissas, Kardec comparando o espírito com Deus, o arquiteto cósmico, como dissemos, só para lembrar. Se o menor pensamento de um de nós for colocado em ação, Deus sabe, mesmo antes de pensarmos. Se a menor célula, se a menor partícula do corpo se mover, o Espírito sabe. E para os que dizem com a boca cheia, eu sou o Espírito reencarnado. E por que você não sabe? Se foi ele que construiu o corpo. Por isso que intrigou a partir de Kardec, porque na questão 455 do Livro dos Espíritos, na mediunidade sonambúdica, que o nosso irmão Oduvaldo disse que está exercitando, eles afastam a alma do corpo. Ela olha para um lado, vê o seu corpo, olha para o outro, vê o seu espírito. E os laços, no plural, que os unem. O laço que une a alma ao corpo, que é construído na velocidade de um relâmpago, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, com o energismo do orbe, onde ele vai encarnar, ou do meio onde ele vai encarnar. E sabemos que é esta modelagem, ou este molde, ou esta forma
é que vai construir a forma. Dependendo da habilidade do espírito, ele não precisa de terceirizar a gestação. Porque quando o espírito domina esse conhecimento, segundo André Luiz, ele gerencia a própria encarnação. Eu nem vou ler, depois se quiser eu mostro para vocês. Ele não precisa nem do espermatozoide, nem do óvulo, porque ele tem as duas polaridades. Então, se a menor partícula do corpo se mover, Joana de Ângeles, obra Dias Gloriosos, Pensamento e Saúde, o capítulo. A consciência está espraiada em cada partícula do corpo. Do mesmo modo que Pastorino narra, Deus está inteiro dentro de cada partícula. Não só dentro do ser humano, que é uma partícula também. Ele está inteiro. Isso foi muito para a minha cabeça. Quase enlouqueci. Como está inteiro e ele desabrocha de dentro para fora nessa partícula o seu potencial. Nós manifestamos Deus. Ao mesmo tempo, podemos dizer, somos manifestações dele. E às vezes temos a coragem de dizer, Deus se esqueceu de mim. Como? Se ele está em você. E às vezes, veja quantos equívocos. Não tem como Deus sair de férias, porque para sair de férias teria que sair dele. Como não tem outro, como que tem alguma coisa errada com a obra? Agora, na nossa visão equivocada, nas lentes fora do alinhamento, eu vejo o erro em toda parte. Quer dizer que ele não é a suprema sabedoria, coisa nenhuma. Supremo sábio sou eu, que estou julgando a sua obra. Ele não é onipresente, coisa nenhuma, porque ele esqueceu de mim. Ele não está em todas as cenas. E onipotente não é. Ele poderia ter evitado aquele aborto. Até um fóton tem liberdade de ir e vir. Porque ele faz parte da consciência do átomo. E por mais que o elétron não tenha esse grau de lucidez consciente, porque um átomo é um aglomerado de forças vivas, para André Luiz em Libertação. Então, por mais que ele não tenha consciência, o elétron, quando foi fracionado, e os cientistas imaginaram, como eu afirmei, cada partícula iria para o lado que eles idealizaram. Quando afastou até um X foram, eles pararam. E aí eu lembrei de Pietro Baldi. Quando identificou essas partículas em si, e essas criaturinhas perguntou para ele, quem és tu que ouve? Ouça, nós te dizemos. Ou seja, eu sou. E ele percebe que ali estava o princípio que dá origem e ao mesmo tempo que organiza a vida, o Espírito. E ele teve a coragem e a maestria e a oportunidade de enxergar o Espírito sem a matéria de onde ele saiu, que nós chamamos de matéria primitiva, psiquismo divino. Vamos relembrar um pouquinho de Kardec, para entender isso com mais facilidade. Questão 21 do Livro dos Espíritos. Vou falar na tradução que menos adulterou a informação, porque tenho vergonha de obras como a Gênese. O homem é o corpo, ponto. E eu disse, o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. Veja o quanto tiraram da informação. Quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, dedução, noutra está indução. Eu não tive a honra de cursar os ensinos acadêmicos nesta vida. Tenho o primeiro ano primário incompleto. Mas para quem já está chegando mais adiante, a partir da 4ª série, já dá para
raciocinar e ver que tem uma diferença bem acentuada entre as duas frases. O que eu estava dizendo mesmo antes de parar? Eu quero ver se vocês estão acompanhando o raciocínio, senão onde eu estava, deu um branco de repente. Então, questão 21 do Livro dos Espíritos. A matéria é uma criação ou existe de toda a eternidade como Deus? É uma criação. Então, Kardec partiu do efeito para entender a causa. Agora, preste atenção nas respostas a partir daqui, que ele pergunta do efeito e eles respondem da causa. A matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria sutil, primitiva, que você está longe de conhecer. Se sábio é quem reconhece a própria ignorância, ele deixa de lado o seu saber, como nos aconselhou no item 7 e 17 da introdução do Livro dos Espíritos. O sábio, para entender algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, deixa de lado e pergunta de novo. Que definição podeis dar? Acrescento eu, dessa matéria que você está falando. Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. Ele perguntou de espírito, por acaso? A origem da nossa matéria física é o espírito. Vários autores. Ela é um dos estágios do. E ele chega à conclusão. A matéria é o agente, falando do psiquismo divino, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Daqui a pouco eu volto aí. E já que vocês falaram de espírito, eu não perguntei, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Não foi mais além. Inteligência é sinônimo ou atributo? É um atributo. Já que é atributo, é necessário que o espírito se ligue à matéria de onde ele saiu, para ajudar quem está lá a nascer por sua vez. Porque o sábio, se ele quer receber algo da frente, ele ajuda quem está atrás. Sozinho ele não fazia, tem que alguém, porque onde houver dois ou mais, disse-nos Jesus. Ele não falou de pessoas, falou desse elemento. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que eu fazeis. O mais pequenino que eu conheço é esse, o Espírito na origem. Então é preciso que a sua inteligência se expresse na matéria, para ajudá-la na sua evolução. Para que não houvesse confusão, porque nós já estamos na questão 25, 25A entre parênteses. Aqui eu estou falando do princípio inteligente universal e não do espírito individualizado. E a fila anda, porque na questão 26 é possível conceber o espírito sem a matéria, ver o espírito aqui, o psiquismo divino aqui de onde ele saiu? Sim, pelo pensamento. Porque o pensamento eu posso ir lá na origem da vida, porque isso é Kardec, questão 603 do Livro dos Espíritos. Cada ser organizado, vocês são organizados de acordo com a obra que desejam construir. E a capacidade que tem para gerenciar esse elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes. E na obra A Gênese, porque aí você não encontra o restante do enredo aqui, isso se chama estudo, seguir o desenvolvimento, o encadeamento das ideias, lá na Gênese, o elemento é único,
E não existe uma molécula, um inseto ou embrião que não seja uma porção desse elemento único. Que conforme a questão 34A, dissemos ontem, o átomo da matéria física é um aglomerado de átomos da matéria primitiva. Só que a matéria primitiva é o espírito. Então, além ou aquém das supercórdias, a matéria determinante. E aí André Luiz conclui: tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o seu pensamento e tudo se modificará com ele. E eu não vou discutir com André Luiz, com Carlos Chagas. E eu não vou discutir com Kardec fracionado em Chico. Quem não quer acreditar, problema de quem não quer acreditar. Porque quem deu continuidade, por que será que num dado momento num congresso espírita brasileiro, após o desencarne de Chico, que eles convidaram Kardec para presidir e disseram que ele retornou ao planeta. Que negócio é esse? Nós sabemos que Chico não é daqui, isso é fato. Jesus foi claro: não me toques. Antes eu preciso ir ao Pai, à minha consciência. Será que Chico não foi lá prestar conta? O que fizeste dos talentos que eu te confiei? Então, quando morremos, primeiro nós vamos à nossa consciência. Quem faz o julgamento? A consciência. E depois, quem vai proferir a sentença? Nós, que obedecemos ou não a essa consciência. Então, feito esses preparos iniciais, raciocinem comigo. Se um simples átomo tem a sua consciência, que nós chamamos de fóton, que é sinônimo de magnetismo. Então, quando eu falo, eu estou magnetizando a água, eu estou enriquecendo a consciência dos átomos que organizam a água. Mas se faltam elementos nutridores nessa água, Emmanuel, e eu preciso enriquecer o núcleo do átomo, a energia neutra, que é o princípio vital. E os espíritos querem magnetizar a água, né, Odovaldo? Só que não sabe o que está fazendo. Impõe as mãos, mas quem é que está fazendo a coisa? Ou a consciência deles, que sabem, ou os espíritos, porque não vai estar acontecendo nada, porque eu tenho que saber qual a qualificação dessa água. Eu quero transformá-la em medicamento, que é o que José Benedito faz. O que eu vou levar para essas criaturas? Em determinados elementos como o maná, as duas coisas. Os elementos nutridores e, ao mesmo tempo, algo para reorganizar a consciência dos indivíduos. Mas no caso do verdinho, né, José? Só elementos nobres para a expansão de sua consciência. Agora, eu quero expandir minha consciência ou eu quero manter no mesmismo universo que me foi confiado? Então, todos os instantes que vocês imaginarem, estão entrando gente em nosso planeta. De dois universos. De universos primitivos para esse mundo de provas e expiações. Os que querem evoluir com o mundo. E de cima para baixo, as virtudes dos céus, os luminares, que vêm impulsionar o crescimento desses. E Pietro Baldi foi muito claro. A regeneração, esse grande despertar, não acontecerá pela adesão dos que estão aqui, a maioria deles, mas por aqueles que estão chegando. E aí Divaldo narra que Francesco reencarnará, para alguns, encarnará
com toda a sua falange. Bezerra é uma fração de Francesco. E Divaldo, com um português quase perfeito, com exceção de uma frase. Ele fala curpa. Um baianês, ele não pode negar a sua origem. Bezerra de Menezes são. Não errou o verbo, não? 10.000 espíritos. Mas Kardec já não disse que a alma do mundo é composta de N espíritos, todos encarnados e desencarnados? Então, a consciência Bezerra, que comunica-se em mais de 5.000 casas espíritas simultaneamente, ou até em outros lugares, é formada por 10.000 espíritos, formando um todo. Isso está na questão 151 do Livro dos Espíritos. A soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? Agora, nós estamos falando de espíritos em nosso corpo que estão nesta dimensão consciencial, que vieram do átomo primordial, fazendo um caminho longuíssimo de bilhões e bilhões de anos, participando do amor na sua origem como matéria-prima. O amor é a reunificação dos espíritos em unidades cada vez mais amplas. Depois, compondo a estrutura do éter. Se eu não sei o que fazer, você pede para eu guarde minha água. Eu guardo e vou observar tudo que ele faz na água. Eu vou memorizar e depois falo, agora deixa eu fazer, orientando outros, pedir para eles guardar a minha. Aí eu vou participar do fluido cósmico, fazendo o que eu aprendi no Akasha. Aí a fila anda e eu não vou entrar nos detalhes, porque isso está nos livros. Ficou mais ou menos claro? Então agora nós vamos pensar. Vou voltar o que eu disse ontem, porque nós vamos debulhando algumas coisas. Leon Denis. Somos tão necessários a Deus quanto Ele a nós, porque Ele se expressa por nosso intermédio. Ele se experimenta por nosso intermédio. Eu não vou discutir com Leon Denis. Está lá no Grande Enigma. Deus, Espírito e Matéria não nos parece mais do que 3 expressões do mesmo ser. Deus é Espírito. Então, o Espírito recém-nato do psiquismo divino, a expressão micro no próprio Deus. A variedade que vai compor todas as unidades nesse processo, desde a origem da vida à sua mais alta expressão. Veja algo muito simples e profundo que até hoje eu não consegui sair do primeiro parágrafo, do item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Eles são os embriões dos sentimentos e, segundo Joana de Anges, da inteligência também. No princípio, o homem possui apenas instintos. Mais avançado e transformado, às vezes corrompido mesmo, algumas tradições falam, porque ele se corrompe, possui sensações. Mais instruído, possui emoções. Joana de Anges participou da codificação, percebeu que eles tiraram essa frase, ela recompôs em sua obra. Mais purificado, possui sentimentos. E no ponto mais delicado, mais sublimado dos sentimentos, reúne e condensa todas as sublimes revelações num foco ardente que nós chamamos de amor. Só que agora não é o da origem, agora é a consciência. A síntese das vivências. As sublimes revelações que foram vivenciadas. Então, a essência consciencial do Espírito é um aglomerado de virtudes. E aí nós ficamos imaginando
tem umas coisas meio malucas, né? Falei, será que eu estou endoidando? O professor Hugo falava, você está loucaço. Mas ele era um maluco também. Então, dois, a Beth e vários outros conheceram. Estão entendendo? Eu vou parar de novo. Onde que eu estava, onde eu estou indo. O amor é o sentimento que resume a doutrina de Jesus. Porque aí você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento? Para quem tem olhos de ver. Se eu quero lembrar e pagar o preço por lembrar. E não é só isso. Ela é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, dá a luz. Aí vocês vão em lições como Cáritas. Se não pegou uma tradução ou alguém que traiu o pensamento original dos Espíritos, vocês vão ver o Espírito Cáritas afirmar por 3 vezes, eu sou a caridade. Porque a virtude é um ser. Se instinto é um ser, é uma pequena alma, segundo Pietro Baldi, ou pequenas almas que trabalham na gerência dos nossos órgãos, Kardec também fala isso na Gênese. Os instintos não pertencem nem ao homem, nem ao espírito, mas são agentes da natureza que nos auxilia. Se nós transformar instintos em sensações, promovê-los para emoções, sentimentos, os sentimentos aqui compõem os pensamentos, e o resto você já sabe. E aí vocês ficam imaginando, no próprio Evangelho ainda, virtudes como a paciência, a abnegação, a piedade, são filhas do amor. Que é filho da fé, porque fala que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. O amor lá da origem, porque é o conhecimento que faz com que eu agregue esses átomos primordial e os transforme no agente de cura, que é o amor. Eu sei que isso cansa a mente, porque se eu falar com palavras mais simplificadas, vocês não exercitam, não dá sono. Ele sabe, por isso que ele faz vocês acordar, depois eu faço vocês dormir. Né? Porque ele vai, né, prepara o terreno. Então vejam, gente. Então, se os elementos que compõem o nosso corpo vieram, segundo Kardec, a gênese orgânica, na obra A Gênese, todos os corpos da natureza são formados basicamente de 4 átomos. Hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio. Assessorados por outros, como o Jonas mostrou. E esses átomos é um aglomerado de espíritos, princípios inteligentes, que André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, fala: as células são princípios inteligentes a serviço de um princípio inteligente maior nos animais ou no homem. Então agora olhe para o corpo de vocês e imagine Deus olhando para o seu corpo. Salvador Gentili, na obra O Passe Magnético. Ele olhando para o seu corpo veria nós, o fluido cósmico universal, como seu plasma divino, como seu astro criador, e nós mergulhadinho lá dentro. Agora olhe para a consciência, espírito, que é a soma de todas as suas vivências. Joana de Ângeles, a mente é uma emanação da consciência, do espírito. Então, um setor dentro do. E compare agora com um ovo instalado. Vocês estão fritando um ovo. A gema é a superconsciência, o cerne do espírito. Entre a clara e a gema é onde está a mente,
que é uma emanação da consciência. Imagina aquela gema que tem às vezes uma rugazinha que ela avança aqui. A subconsciência, que está a serviço da mente para gerenciar o perispírito e o corpo, está encostadinho na mente, que Ana chamou de submente, subconsciência. Ela é responsável pelos automatismos e é ela que determina o nosso comportamento, o que vamos comer e etc. Mas ela está entre dois senhores, o meio, que no nosso caso ali o restante da clara é o nosso inconsciente. Os nossos padrões, vícios e equívocos de um passado recente ou remoto, que se expressam representando o personagem que muitos chamam de ego, querendo dominar a situação. E às vezes até o meio, o entorno pode nos convidar para permanecer no mesmismo conforme alguém está. E se não tivermos esse cuidado de escolher qual Senhor que eu vou obedecer, no Evangelho segundo o Espiritismo tem outra lição chamada o homem no mundo. Todas as vezes que formos fazer alguma coisa, eleve o seu pensamento até Deus, até sua consciência. O Deus que está mais próximo de mim é o que está em minha consciência. Apresente o seu propósito. Se ele aprovar, execute. E após executar, volte a ele. E aí, como me sair? Está lá. Se aprendermos a fazer isso, já vamos acelerar o nosso propósito, o nosso projeto. Porque na hora que nós estamos trazendo para dentro do corpo um simples alimento, e eu estou alimentando o mesmismo que perturba o meu corpo, que o corpo sempre vai pedir algo que ele possa escravizar, por intermédio dos automatismos, para manter as estruturas das sensações, das emoções, que vão pedir que ele fabrique isto, dos sentimentos até pensamentos inferiores. Se eu der o corpo, em tudo que eu fizer com o meu pensamento, com os meus sentimentos e palavras e atitudes, algo que eles possa se promover, porque ele precisa evoluir até se confundir com a carruagem. E voltando lá no Tratado de Física Quântica, o maior, segundo Joana e Viana de Carvalho, questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Os mais atrasados que eu conheço, se buscar a origem da vida, são os princípios inteligentes, que compõem o fluido. Primeiro obedece aos fenômenos físicos, na composição dos átomos. Por ser átomo, vão transformar-se no próprio. Aí você pega alguns espíritas, passamos ali do ladinho do animal, do ladinho do vegetal, mas não fui. Você foi cada átomo do corpício do animal, depois foi cada consciência que rege cada átomo, depois foi regendo células, moléculas, células, tecidos, até conquistar a completude da gerência para depois você partir para o pré-humano. Aí Divaldo entrega mais uma pérola. O pré-humano jamais chegará ao reino humano sozinho. E aí quando você falou da força da gravidade, eu imaginei o duende de Kardec. Lembra? Na Revista Espírita, tinha um caboclo lá que escravizavam pessoas, exploravam seu trabalho e não remunerava adequadamente. Ele adorava joias, ouro, e eles queriam pegá-lo no flagra. E Kardec conhecia os elementais, que dava cores, sabores, odores, o espírito das flores, como está na sua obra, os duendes, gnomos, diabretes, porque de acordo com o seu grau ou de quem os enxerga, vai ver como vai pensar que são demônios,
que eles materializam, porque ele vai lá na casa do Romão, vê o seu relógio de ouro, presta aí, Romão, ele é meio apegado, então ele soma com o relógio, faz uma cópia, está no nosso primeiro livro, e depois que você procura para tudo quanto é lugar, já fez a promessa para São Longuinho e tudo mais, aí eles te devolvem, porque o Espírito Deus deles, aí você imagina o papai Smurf lá dos Smurf, que podia fazer lá a mágica, aí eles devolvem, aí veio falou para um amigo, falou, o duende vai estar em tal lugar com as joias, que ele pensou que era algumas joias, chegou lá, o cara dava com um saco desse tamanho de joias. E o humano se apiedou daquele homenzito, falou, deixa eu levar para você, pegou com as duas mãos, nem arredou o saco do chão. Falou, deixa que eu levo, ele pegou com uma mão e jogou nas costas. Eles neutralizam a força da gravidade, ou seja, eles são a própria força da gravidade. Então Jesus conversava com o vento, não conversava com esses agentes que compunham a própria estrutura. Então veja que interessante. Vamos, Ramatiz, começando com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles pede-nos, no processo de cura, converse com as suas imperfeições morais. Se virtudes são seres, imperfeições também são. Convide-as a mudar o curso, o desespero para a esperança, a dúvida para a fé, a discórdia para a união e assim por diante. Feito isso, aqui estava a causa da enfermidade física, ou as causas. Agora convide os órgãos a voltar à normalidade, já que cessou a causa, mas da mesma forma que o convite foi feito às imperfeições num diálogo terno e amoroso, eu vou envolver em vibrações de amor a consciência que rege o órgão, inicialmente convidando a voltar ao curso. E como se ele falasse, as células não me obedecem. Então mergulhe a sua mente no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolva-as em vibrações de amor. As células são pequenas almas, que segundo André Luiz, ou Calderaro na obra No Mundo Maior, devem evoluir com as nossas almas. Aí as células falam, eu até estou me esforçando, mas minhas moléculas, meus átomos não me obedecem. E aí ela segue, converse com as forças mantenedoras do corpo físico e do perispírito também. Nesse momento, para o enredo. E eu pergunto, Joana de Ângeles, quem são essas forças? Essa é a praia de Ramatiz, pergunte para ele. E em Fisiologia da Alma ele narra que os elementais formam a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos. É eles que servem o Zé, que serve qualquer um que sabe pedir, que sabe convidá-los. E compõe a totalidade do nosso corpo biológico e do nosso corpo perispiritual também. Por isso a diferença do conhecimento ou do ensino universal dos espíritos, quando não ficamos limitados. Porque no primeiro livro colocamos desde o pré-humano até o elemental, como um fóton, no dizer de Aulus, uma entidade viva da natureza, até remontar à origem da vida. E Kardec nos ensina a criá-los, transformá-los em alimentos. Porque para Ramatiz, um elemental governa um elétron, mas só que um fóton dentro do elétron é um elemental menor. Para Aulus, nos domínios da mediunidade, é uma entidade viva. A luz é viva na sua expressão mais simples e atende o comando da mente, que sabe coordená-la. E essa é a mediunidade do futuro. Você é o seu médium, se você conhece. Emmanuel.
quando a minha individualidade avançar em conhecimento e transformação estrutural do ser espiritual, moral, psíquica, emocional e física, ela busca diretamente na fonte sem o auxílio de quaisquer intermediários. E não foi só Emmanuel que disse isso. Chico, em O Pinga Fogo, na entrevista dada ao programa Pinga Fogo, a mediunidade do futuro será a intuição. Que calderaram, no mundo maior, a mediunidade mais segura será a intuição pura. E Pastorino, como ninguém, explicou. A intuição é a nossa médium entre nós e a nossa consciência. Agora, para que eu possa acessar a minha consciência, eu preciso saber trazer elementos para enriquecer o meu corpo, não para os elementos do meu corpo escravizá-los. Ou para permanecer no mesmismo. Porque é com a promoção dos elementos que eu trago para o corpo que eu aprimoro o próprio corpo e construo os elementos psíquicos para viajar para o universo perispiritual. E aprimorando o universo perispiritual, eu chego a acessar o universo mental. E se a mente é uma emanação da consciência, estando na mente, usando os seus departamentos de forma consciente, conforme Emmanuel, a inteligência, o poder imaginativo, o desejo, as memórias, eu posso transformar-me num com esta consciência. Agora, ninguém consegue fazer isso se não se harmoniza com o entorno. Se o José Benedito colocasse um pedacinho de pão ali, pode ser um pãozinho de forma integral, José, eu não deixava nem aquelas coisinhas que eu não consigo tirar com o garfo no prato, porque se eu for passar o dedo ali no restaurante, fica meio deselegante, porque são vidas que eles prepararam com suas vidas, que vieram no contributo de incontáveis vidas para o nosso universo. Então, essa é a mediunidade do futuro. Saber que um simples átomo é um médium dentro da molécula. Moléculas, médiums das células. Médium é o que está no meio, que canaliza algo superior para a promoção do contexto onde vive. Ou até algo inferior para que os seres do contexto onde vive os promovam. Porque na vida nada para, tudo é movimento incessante. Então isso é a mediunidade consorcial. Sim. Kardec, vou exceder 2 minutinhos, só para lembrar de Kardec, em 2 artigos de março e maio de 1859, século antes de eu nascer. Pouquinho mais, porque eu nasci em novembro, ele falou em março e maio. A era do fenômeno já passou. E a maioria dos espíritos até hoje estão no fenômeno. O da filosofia chegou, do estudo das forças e das leis. E o da moral está chegando. E em 1862 ele foi a campo para ver se eles entenderam. E encontrou, segundo Ivone do Amaral Pereira e a obra Viagem Espírita de 1862, que é um compilado que está na Revista Espírita, 3 grupos diferentes. Segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra Ivone, a Média Iluminada, o primeiro grupo foi para Kardec motivo de grande satisfação. Ele já encontrou um grupo que não tinha mais a mediunidade ostensiva nem a comunicação direta com os espíritos. O que interessava aquele grupo era a vivência da caridade como processo de autoiluminação, ou de iluminação pessoal, que ele coloca nesta obra. Caridade é a sublimação da personalidade, que é sinônimo de iluminação. O contrário aconteceu quando ele chega naquele grupo que tem aquela média que eu disse ontem, psicografando com uma mão a mensagem, uma segunda com outra mão, a terceira com
psicofonia. Agora, tente imaginar Kardec no terceiro grupo, onde a existência do melindre da competição malsã, quem de nós é o maior? Eu já conheço esse filme e não vou entrar nisso outra vez. Eu estarei sempre ao lado dos que mais se amarem e tiver a caridade como norma de conduta. E o próprio Espírito Caritas fala, pegue, eu sou a árvore da caridade, pega uma semente, seja um comigo. E Joana de Ângeles, e concluindo, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Depois ele vai abraçar as tarefas mais modestas na casa espírita, no movimento espírita, durante as quais, em momento nenhum ela fala de reunião mediúnica, vai receber as informações dos luminares para orientar quem pede socorro. Porque é o que Kardec queria, não queria mediunidade confinada em ambientes. Ele nos aconselha a exercitar a psicografia em casa, está no Livro dos Médiuns. Agora eu vou fazer isso sem estudo. Ele não admitia ninguém nas reuniões de estudos que não conhecesse a teoria. Não vá lá com curiosidade e vá. Então, essa é a proposta. Tanto do que nós falamos anteriormente, quanto agora. Qual é o tema que nós falamos mesmo? Mediunidade do futuro. Oh, mas há o outro tema. Vê se estão atentos. É o outro tema que eu falei ontem. Tá O vendo? título ninguém gravou, mas o conceito, a concepção sim. A física quântica e os universos paralelos. Porque somos o multiverso, gente. Quando a coisa está pegando por aqui, que eu quero governar isso melhor, não sei, eu peço socorro para o meu perispírito, é ele que organizou esse negócio. Quando a coisa está pegando no meu perispírito, dos instintos, mas pensamento, eu peço socorro para a mente. E ela para a consciência. Ou vamos ficar terceirizando e etc. E todos esses sacerdotes, como José Benedito, toda a sua equipe, tá a Val, tá o Alexandre, sua esposa, todos. Ana Riso, Jonas Moura, Crispim, Frei Valdemar, Oduvaldo, todos estão contribuindo para gerar forças e estímulos e nos esforçando ao extremo para dar o exemplo, que não adianta a gente falar disso e não viver isso. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.